Senti muito de Deus de fazer esse vídeo, mas já tentei várias vezes e ainda assim tem muitos barulhos, né? A rua aqui tem muito barulho, obra e criança e cachorro e tudo, né? Mas eu vou passar a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, que é sobre Paulo, né? O chamado e a conversão de Paulo. Paulo, quando estava indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele ainda se chamava Saulo nessa hora. E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E aqui vem uma parte que o Espírito Santo anda falando muito comigo. Paulo estava obedecendo a palavra de Deus. Estava obedecendo Jesus, ele foi para Damasco. E lá, ele foi conduzido, né? Porque ele ficou cego ali. Ele foi conduzido até lá. E ele ficou 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Não diz aqui que ele fez um jejum, mas diz que ele não comeu nem bebeu. Então, para mim, isso foi um jejum de resposta, porque Cristo ficou de continuar falando com ele, mas ele não estava entendendo, não estava vendo de onde viria essa voz. Então ele ficou 3 dias sem comer nem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor. Então o Senhor Deus deu ordem para Ananias ir falar com Saulo. E levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Paulo já estava orando e Paulo já tinha visto a visão que alguém iria orar para ele voltar a enxergar. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Então Ananias estava questionando o anjo. O anjo, né, da visão dele, que, como assim, né? E aí, disse-lhe o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então você imagina, né? Paulo era um perseguidor. Ele consentiu no apedrejamento de Estevão, na morte de Tiago, e ele estava ali buscando matar mais crentes. Quando a gente lê no começo do capítulo 9, Paulo estava buscando ordem para poder prender mais e matar mais cristãos, os do caminho, né? E eles não suportavam. E de repente, o anjo aparece a Ananias e diz a Ananias que ele deveria ir orar por esse Paulo que estava orando para voltar a ter visão. Então, é claro que Ananias questionou Deus: como assim? Ele está nos perseguindo, ele está nos matando e o Senhor quer que eu vá falar com ele, né? Ele tem poder para prender a todos os que invocam o teu nome. E no final, né, Deus ali
explicando-lhe, o Senhor explicando, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram os dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a visão. E levantando-se foi batizado. No versículo 17, diz que ele seria batizado com o Espírito Santo. E no versículo 18 diz que ele foi batizado. Então acredita-se que foi pelo Espírito Santo. E ele passou a ter visão espiritual. E tendo comido, ficou confortado. Então depois de ter recebido a oração, depois de ter recebido o batismo, ele comeu, né? Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, a importância desses dias que ele ficou sem comer nem beber foi importante para a purificação dele, para o mover espiritual. Como Paulo tinha conhecimento de jejum, porque ele era um zeloso das Escrituras, ele era um religioso, agora ele se tornou um cristão, batizado e cheio do Espírito Santo. Mas será que seria rápido se não tivesse esse jejum? Esse jejum de não comer nem beber é o mesmo jejum imposto por Esther. Esther, no livro de Esther, diz também que ela pediu a todo o povo, homem, mulher e criança, que não bebesse nem comesse durante 3 dias para que ela pudesse entrar na presença do rei, para que ela tivesse a compaixão e a misericórdia do rei, para poder falar e pedir pelo povo. Então esse jejum ele é muito importante. Você imagina que Paulo era temido pelos cristãos. E como que os cristãos agora iriam o receber, falar com ele, ensiná-lo do caminho? Então precisava haver um mover do Espírito Santo, um mover de Deus também. E Paulo precisava mostrar que ele quer, que ele realmente está empenhado em querer. Então esse jejum alinhou os interesses, tanto de Paulo, quanto dos cristãos, quanto dos escolhidos, né? A importância, eu sinto assim, que esse jejum de 3 dias sem comer nem beber, ele é fundamental quando você precisa muito de um socorro, de uma urgência, como foi no caso de Esther. E você? Me diga aí, você já fez esse jejum alguma vez? Você tem alguma experiência semelhante? Eu fiz 3 dias, mas eu fiz parcial. Eu comia, eu ficava sem comer nem beber da meia-noite até as 3 da tarde. Depois eu tomava água e comia. E da meia-noite seguinte eu começava de novo, fazia até as 3 da tarde. Para você, isso é válido ou não, né? Porque a gente tem que conhecer o corpo da gente, a saúde da gente, se temos essa capacidade. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque tem uma furadeira aí numa obra. É lá na esquina, mas dá muito eco, dá muito barulho aí. Mas que Deus esteja falando contigo, assim como está falando comigo, tá? Que o Espírito Santo seja também recebido por você, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém.